muito bem-vindo a mais um programa do Leia Mais Um. E um ano de pandemia, hein? Tanta coisa já mudou desde então. Novos hábitos, novos costumes, até uma nova maneira de nós nos socializarmos acabou aparecendo. E é claro que tanta mudança assim ia acabar interferindo diretamente nos nossos sentimentos. E talvez seja por isso que tantos autores buscaram na escrita uma forma de lidar com a realidade. Surgindo assim uma literatura que fala, explica e alivia o momento ao qual estamos passando. Não é à toa também que a maioria das fontes dessa literatura são profissionais da área da saúde. Oi, gente, meu nome é André Basualto. Eu sou médico formado pela Universidade Federal do Amazonas, sou escritor, nasci em Manaus, tenho 28 anos e sou autor do livro Todo Mundo de Máscara, que é o que a gente vai falar para vocês hoje um pouquinho. Todo Mundo de Máscara é um livro que conta 15 histórias inspiradas em fatos reais no começo da pandemia. Eu tive contato com histórias tão diferentes e únicas nesse momento que, trocando ideias com minha esposa, Thalita, a gente achou que era importante eternizar essas histórias em uma forma de um livro, porque elas não falavam só sobre uma doença, elas falavam sobre as pessoas, a maneira como elas se reinventaram e da maneira como o mundo mudou. O livro, ele traz histórias reais e outras histórias que são inspiradas também. São experiências que eu mesmo vivi e ouvi também. Não só dentro do hospital, porque nem todo mundo podia parar. E é justamente sobre isso que ele trata. E as histórias são variadas justamente por conta disso. Elas não tratam só de um ponto de vista, mas elas trazem histórias de pessoas de todos os cantos possíveis. Porque Todo Mundo de Máscara, ele fala exatamente sobre as pessoas. Como eu falei antes, ele não fala sobre a Covid-19. Ele trata exatamente sobre a maneira como as pessoas aprenderam a lidar com uma coisa totalmente inesperada, como elas aprenderam a ter fé no momento de dificuldade e como isso mudou elas totalmente. Além disso, é um livro que vai lembrar a gente desses acontecimentos, vai mostrar pra gente sobre como o inesperado faz com que as pessoas tenham medo, como isso gera desinformação. E pro futuro, ele vai ser um livro de referência. As pessoas vão procurar ele justamente para ver, caramba, olha só como é que ele relatou isso daqui, aconteceu isso naquela época. Para que a gente lembre justamente das lições que essa história vai deixar nas nossas vidas e como isso pode mudar o mundo. Justamente o fato de ser médico me traz experiências todos os dias, me faz conhecer novas pessoas. E eu queria também fazer uma homenagem para os meus pacientes, para os meus amigos, para os profissionais que estiveram trabalhando na linha de frente durante todo esse momento. Eu queria que essas pessoas fossem lembradas, eu queria que elas fossem justamente homenageadas, para que a gente guardasse na memória todas aquelas pessoas que se foram, para a gente guardar na memória a importância de uma equipe de saúde atuando na linha de frente. Então sim, eu senti a necessidade de escrever e botar isso num papel para que a gente guardasse essas memórias para o futuro. No meio disso tudo, eu vivi várias experiências de superação. Vi histórias muito tristes também, coisas que marcaram, que levavam a gente, deixavam a gente pesado, assim, sabe, em cada final de plantão. Então a gente viu de tudo um pouco no hospital e isso me marcou profundamente. Além de que eu via vários relatos de histórias de amigos, de outros médicos em outras cidades, falando sobre praticamente histórias de milagres que aconteceram, coisas que aconteceram de verdade. Então, justamente por conta disso, eu precisava compartilhar. Foi um processo de aprendizado, tanto da parte médica quanto da parte da escrita. Atuar diretamente na pandemia me fez crescer como profissional, como pessoa, como ser humano também. Algumas histórias não tiveram um final feliz. Nem por isso deixamos de ver coisas boas e às vezes até engraçadas, como minha avó tentando fugir de casa com uma máscara costurada a partir de um sutiã. A gente vibrava ao ver que existia esperança, que havia superação, mesmo no meio de momentos tão cheios de medos e difíceis. E é claro que com tanta bagagem assim, a gente ia acabar pedindo algumas dicas do André, né? Escreva. Apenas escreva. Se você tem uma dificuldade em expressar emoções ou sentimentos, às vezes medos e ansiedades, pegue um caderno, uma caneta e todo dia de manhã tire pelo menos 10 minutos para escrever alguma coisa que está te incomodando ou mesmo uma alegria. E escreva ali, mesmo sem saber usar as palavras. Quando chegar no final do dia, tire mais 2 minutinhos e escreva 3 coisas pelas quais você quer ser grato naquele dia, ou pelas quais você recebeu de bênção naquele dia. Escrever ajuda muito a gente a entender o que a gente está sentindo.
E a gente não precisa escrever apenas da maneira profissional, a gente usa isso também de uma maneira para se sentir melhor, e acredite ou não, ajuda bastante. É um exercício que todo mundo podia fazer. A situação que a gente vive realmente é muito difícil, mas é como eu sempre digo, a cultura salva, a arte salva e a literatura também salva. Então eu tenho certeza que essas obras ainda vão ajudar muitas pessoas. Parabéns pela iniciativa. A pandemia causou muitas mudanças e a maioria dos setores foram afetados, mas tem uma coisa que ela não conseguiu fazer foi impedir que literatura boa fosse produzida. O Portal Amazônia, então, preparou um conteúdo especial falando exatamente sobre essas produções artísticas pela região norte durante a pandemia. Então é só você acessar a página do portal ou usar o seu celular para ler esse QR Code aqui, que você vai direto ver toda a matéria na íntegra. Mas agora vamos ser sinceros, né? É claro que educar uma criança não é nada fácil, ainda mais no meio de uma pandemia. Mas graças a Deus existe a literatura. Olá, eu sou a Bruna Lubambo, eu sou escritora, sou ilustradora e sou autora do livro Dentro de Casa, um livro escrito durante a quarentena de 2020 e publicado pela editora Alecrim. O que me inspirou a escrever esse livro foi estar em isolamento com uma criança em sua primeiríssima infância, vendo, de 0 a 3 anos, vendo ali meu filho crescer, aprendendo a falar, a brincar, a inventar, a desenhar, e isso tudo em isolamento social, Foi assim que ele foi criando um mundo muito dele, com essa restrição de espaço, essa restrição de companhias, foi criando o mundo todo aqui dentro de casa. Nem sempre feliz, é certo, mas sempre um mundo muito encantado. Bem, a ideia para a criação desse livro, o Dentro de Casa, veio das próprias brincadeiras mesmo, dentro de casa. E de olhar ali meu filho brincando, ora comigo, ora com o pai, ora sozinho, E apesar do isolamento social, ser muito difícil também para as crianças, me encanta ver como elas são tão generosas com as coisas pequenas, conseguem inventar mundos dentro de casa. E aí, a partir desse fio que veio do poeta Manuel de Barros, que fala que as coisas deveriam ser medidas pelo grau de intimidade que a gente tem com elas, eu imaginei uma casa que começa a crescer, crescer, crescer e ela fica enorme a ponto de não se poder atravessar a sala num único dia, E então esse é o fio condutor da história. Bem, eu acredito que o livro literário não tem necessariamente um compromisso em explicar, em dar respostas para uma criança. Eu acho que o compromisso do livro é mais com as histórias, com a poesia, com a linguagem escrita, com a linguagem visual e com esse jogo, texto e imagem. Agora, é certo que por vezes o livro é sim um importante parceiro para introduzir algumas temáticas, abrir algumas conversas, assim como outras manifestações artísticas, como canções, pinturas, esculturas, exposições, Eu acredito que o livro tem sim esse lugar de disparar conversas, de sugerir diálogos, mas não de dar respostas prontas. Sim, eu acho que muito se caminhou em relação à valorização das infâncias,
mas muito se tem, né, a caminhar ainda. E tem que ser para todas as crianças também, né? Ao meu ver, valorizar a literatura infantil e juvenil também é valorizar a própria infância, né? O livro literário infantil não é algo menor, não é um livrinho. São livros ilustrados que apresentam para crianças e também para adultos, né, o gosto pela linguagem, pelo ritmo das palavras, pelas possibilidades de criação visual, pela poesia e pelas histórias. Que bom que a gente sempre pode contar com um bom livro para ser um ótimo amigo, né? E você que é um escritor infantil, parabéns de verdade. Vocês têm um papel imprescindível na educação das crianças. E nem só de médicos ou de crianças vive uma literatura pandêmica. Como o isolamento social fez a gente ficar muito tempo sozinhos com nós mesmos, ela inspirou a publicação de vários outros títulos. Confere só. Olá, eu sou Daniel Amorim, sou escritor e jornalista. Em relação com a literatura, começou na infância. Na casa onde eu morava, a gente tinha uma vasta biblioteca, onde podia encontrar autores de aqueles best-sellers, a literatura mais comercial até os representantes da literatura mais séria, vamos dizer assim, né? E naquela época eu tive a oportunidade de conhecer esses diversos autores e gêneros. Eu comecei a produzir literatura, a escrever, de fato, para publicar em 2016, quando eu comecei a escrever os contos do que seriam publicados na minha primeira coletânea de narrativas curtas, que foi lançada em abril do ano passado, chamada Zona de Sombra, lançada pela editora Penalux. Portanto, esse lançamento ocorreu no auge da pandemia de Covid-19, né? Dificultou um pouco a distribuição, vamos dizer assim, do livro, porque eu pensava em fazer um evento, um lançamento oficial, né, com música, bebidas, e reunir os amigos interessados em literatura para ter um papo, para fraternizar. Infelizmente, até hoje, não sinto a segurança necessária para realizar esse tipo de evento. Mas a venda do livro continua aberta aí no site da editora. Eu não escrevi muito nesse período de pandemia, porque tinha que conciliar a minha atividade de jornalista, né, de repórter, com deveres domésticos e também com a rotina de leitura, né? E para mim é uma questão muito importante manter uma rotina de leitura. Como se eu não lesse algum dia, em um determinado dia, eu não tivesse inspirado. Então, eu acho importante manter essa rotina, até porque a atividade da escrita literária, ela se retroalimenta disso, né? Leitura e elaboração, leitura e elaboração. Na verdade, não é nenhum segredo, né? Muitos especialistas e autores continuam batendo nessa tecla, que é manter uma rotina de leitura constante, frequente, descobrir novos autores. Para mim, além de ler, é preciso saber escolher o que ler, né? Acho que é importante para descobrir aqueles escritores que oferecem um desafio, né? Que te tiram daquele senso comum, literatura edificante, com mensagem. Na verdade, nenhuma obra de arte, de literatura, música, cinema dever te passar uma mensagem, na verdade. A literatura, a obra que realmente instiga, ela vai te propor um desafio, né? Vai te abrir novos caminhos para você percorrer aquilo por conta própria, vamos dizer assim. Então, eu também acho importante a gente, o aspirante escritor, vamos dizer, ou pessoas interessadas em literatura e que pretendem escrever e publicar, e além do que já é determinado pelo cânone. O cânone que eu falo ir além de Clarice, além de Machado, descobrir novos autores. Nós temos centenas de autores, né, que há muito tempo publicados livros aí que permanecem desconhecidos, principalmente autores hispano-americanos, que é uma literatura muito rica, muito desafiadora também, que além disso ela serve como um espelho das nossas próprias dificuldades, nas nossas próprias nossos impasses históricos, né, que nós enquanto latino-americanos enfrentamos ao longo das décadas. Então eu tenho muita afinidade com esse tipo de literatura, até por questão de identificação, né? Muitas situações que são retratadas ali
conseguimos também percebê-las em nosso cotidiano. Ou seja, não tem desculpa. Pesquise, estude, se divirta, porque sempre é tempo para escrever. Eu tenho certeza que uma hora tudo isso vai passar, a gente vai conseguir se acostumar com o novo normal e se tudo der certo, logo logo a gente vai poder estar todo mundo bem juntinho e abraçadinho da maneira que a gente quer. Eu espero de verdade que você tenha gostado do programa de hoje. Para mim é uma honra poder trazer só um pouquinho assim, ó, uma pontinhazinha de esperança para você no meio dessa confusão inteira que a gente está vivendo. Se você não segue a gente nas redes sociais, já aproveita e corre lá. Instagram, Facebook, até o Twitter do Portal Amazônia tá podendo seguir, porque você vai ficar antenado o tempo todo de tudo que acontece na nossa região norte. Se você tá no YouTube, deixa o like, deixa aqui nos comentários o que você quiser também, fala o que você achou do programa, me dá sugestão de tema, de livro, fica livre para falar à vontade. Compartilha com todo mundo. Se quiser rever esse programa ou qualquer outro do Ler Mais Um, só continuar no nosso canal no YouTube. E bom, você já sabe, né? Um beijo muito especial para todos vocês, um grande abraço virtual e até a próxima!